Estou passando aqui para deixar uma reflexão nesta manhã para a sua vida. Mas antes queria pedir para você entrar no canal, meu canal ali no YouTube, deixar o seu like, curtir, marcar o sininho, compartilhar com outras pessoas, para que o nosso canal também tenha alcance de mais vidas e possa mais pessoas serem edificadas através dele. Então eu conto com você. Entra lá, deixa o seu like, aperte no sininho, compartilhe, porque assim o nome do Senhor vai ser glorificado através desta reflexão. O texto que eu quero ler com você está em 2 Samuel capítulo 6, o versículo 23, que diz: Por isso Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Por isso o quê? O que Samuel estava dizendo? Nós lemos o último versículo do capítulo 6 de 2 Samuel, e este último capítulo, este último versículo, para você entender, você tem que ler todo o capítulo 6. Então, eu vou deixar aqui bem rápido um pano de fundo deste capítulo. Começa com Davi indo buscar a arca para trazer para Israel. Deus mata Uzá, a arca fica na casa de Obed-edom por 3 meses, depois Davi volta para buscar a arca. E quando a arca vai chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi começa a dançar, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, e ele começa a dançar. E a Bíblia diz que Mical da janela estava observando ele, lá da janela do seu quarto, e Mical desce de lá e dá uma esculhambada em Davi, critica Davi, chama a atenção de Davi. E o versículo termina Deus dizendo que, por causa disso, nunca mais Mical teve filho. Eu quero voltar um pouco atrás. Mical é a mulher da mocidade de Davi. É a moça da mocidade de Davi. É a moça com quem ele matou um gigante para poder casar com ela. Ele enfrentou Golias para poder casar com Mical. E depois de casado, Saul, com ciúmes, começa a perseguir Davi. E Mical avisa Davi que o pai dela vai matar ele, o sogro vai matar o genro. Davi foge para a caverna de Adulão. A Bíblia diz que Saul pega Mical e dá para outro homem como esposa. E Davi fica na caverna de Adulão. 7 anos passam. Davi volta e vai lá e busca Mical. Só que Mical não era a mesma mais. Eu acredito que nos primeiros anos, Mical esperava Davi vir buscar, mas ela não sabia que ele estava na janela, não sabia que ele estava na caverna, também ali com homens de todas as qualidades, que ele não podia ir lá. Ela não sabia que ele estava lutando, ela não sabia que ele estava pelejando e não tinha como buscar. Eu acredito que aquilo gerou uma amargura no coração de Mical. Agora Davi traz Mical, e Mical, ela não é mais aquela mesma Mical quando ele conheceu a primeira vez. Mical, ela é mudada por causa das consequências, por causa das dificuldades, por causa dos problemas que ela passou. Isso é muito sério quando nós deixamos que as nossas lutas nos afetam e nos muda por dentro. Aparentemente, às vezes nós somos a mesma pessoa, mas por dentro nós carregamos mágoas, nós estamos feridos, nós estamos cheios de feridas por causa do tempo, feridas feitas pelo passado que não foram curadas. Mical passou por este problema. E Mical, ela comete aqui pelo menos 3 pecados mortais. Com a consequência é desagradável, esses pecados que Mical comete contra Davi. Primeiro lugar que eu quero pontuar aqui para você pensar, ela escolheu observar o retorno do rei, trazendo a arca, que era a maior autoridade da presença de Deus, da liderança de Deus sobre o povo de Israel. Ela escolhe não fazer parte, ela escolhe escolher a apatia, ela escolhe ficar isolada, ela escolhe
não fazer parte deste momento. Ela escolhe ficar na janela, ali dentro do seu quarto, e não fazer parte desse momento histórico na vida de Davi, que é a chegada da arca. E quando a pessoa ele não participa, quando ele não é apaixonado por aquilo que você faz, pelo aquilo que o esposo faz, pelo aquilo na comunidade que ela está, ela não é apaixonada, ela não faz parte, ela não se envolve. Mical não se envolveu. E por ela não se envolver, ela ficou da janela, ela pecou, ela fez um auto-julgamento. Ela pensou que Davi estava num lugar que Deus não queria que ele estivesse, que Davi estava fazendo algo escandaloso. Então, o que Mical faz? Mical, ela julga Davi, mas Davi estava no lugar certo, no momento certo, fazendo aquilo que Deus queria, que era adorar a Deus. A atitude de Mical é tão mesquinha que Mical critica Davi, e a crítica dela é por causa da dança de Davi. Ela diz que Davi dançou como um homem leviano na frente da serva, mas Davi estava cheio do Espírito Santo. É perigoso quando você julga alguém, é perigoso quando você não faz parte dos projetos da sua igreja, do culto. Tem pessoas que vão no culto, mas não faz parte do culto. Ele só vai para observar, só vai para criticar. E às vezes ele julga, e esse julgamento vai gerar uma infertilidade em você. Vai gerar você não vai produzir, vai gerar uma esterilidade em você, e você depois vai chorar amargamente. Tome cuidado para você não cometer esse primeiro erro que Mical cometeu, de não se envolver, de não fazer parte, de não estar junto com o esposo, no projeto do esposo, não fazer parte daquilo que toda a comunidade de Israel estava fazendo parte, ela não. Tem pessoas na igreja que é assim, fica só por fora, ela não participa, ela não dá sua opinião, mas às vezes critica por trás. Mical cometeu um erro gravíssimo. Por Mical, ela queria que Davi deixasse de adorar a Deus para fazer a vontade dela. Olha tanto que isso é perigoso. Ela estava roubando a glória de Deus. O segundo erro de Mical foi que ela entregou a inveja. Ela se entregou à inveja. Ela tinha inveja de Davi. Por quê? Porque ela era filha de Saul. O pai dela perdeu o trono. Mas ela esqueceu que antes do pai dela ser rei, quando ele recebeu a unção, a Bíblia diz que ele dançou, que ele profetizou junto com os profetas, tirou também a sua roupa e passou a noite nu. Está escrito na palavra de Deus. Ela esqueceu que o pai dela também teve a mesma atitude de Davi. Às vezes pior um pouco. Mas foi uma atitude de um homem cheio do Espírito Santo, só que ele não permaneceu. Então a inveja de Mical, que ela tinha de Davi, levou ela a ter essa atitude. Ela queria roubar aquilo que era de Deus. Sabe? Isso significa que ela queria que Davi agradasse ela queria um esposo para ela, mesmo que isso custasse roubar a glória de Deus. Não deixe que a inveja te comprometa de uma tal forma que você queira roubar a glória de Deus. Não deixa que a inveja te leve para um caminho que você acha que todo fim é você. E esquece que quem tem que ser glorificado na nossa vida é Deus. Antes da esposa, antes dos filhos, o primeiro lugar é para Deus. É Ele que tem que ser glorificado. Essa inveja tornou Mical infrutífera. Essa inveja causou um dano na vida dela. Tem muitas pessoas estéreis por inveja, por apatia, por não fazer parte, por não se envolver, por não estar presente na hora que devia estar presente. E o terceiro erro de Mical. Mical, ela zombou de Davi. Ela zombou do seu esposo. Ela ridicularizou ele. Ela falou no meio de todo mundo. Ela criticou ele. O perigo de estar na janela e não se envolver é esse. É que você vai criticar alguém que está no centro da vontade de Deus. É que você vai criticar alguém que está fazendo a vontade de Deus.
é que você vai zombar de alguém, aquele que está escrito lá no Salmo 1º, saindo não está na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Você vai criticar alguém que está no centro da vontade de Deus. Que você perde o discernimento espiritual. Não faça como Mical. Sabe o que aconteceu com a vida de Mical? Ela se tornou infrutífera. Ela se tornou improdutiva. Ela se tornou estéril. Nunca mais teve filhos. Tem muitas pessoas que não geram filhos na igreja. Tem muitas pessoas que não ganham alma. Tem muitas pessoas que não conseguem liderar grupo familiar. Tem muitas pessoas que não conseguem produzir. Sabe por quê? Porque entrou pelo caminho de Mical. Se isolar, ter inveja, se zombar de quem está fazendo o que é certo, achando que o único meio é você. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Davi estava no lugar certo, na hora certa, adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É por isso que a Bíblia diz que foi Deus que escolheu Davi. Deus escolheu um homem segundo o coração dele. Tirou de trás das manadas das ovelhas e trouxe para assumir o palácio em Israel. Se tornou o homem mais importante daquela nação. Enquanto Mical, você não vê mais falar nela. Porque é assim que termina a vida daqueles que acham que só ele é o fim. Não é nós, é eu. Daquele que tem inveja. Daquele que zomba de quem está dentro da vontade de Deus. A única chance da família de Mical continuar no trono, ter alguém, morreu ali. Sabe por quê? Porque se ela desse um filho para Davi, quem sabe ele ser escolhido o rei de Israel. Mas ela ficou estéril e acabou toda a geração de Saul ali em Mical, porque ela tomou 3 decisões, 3 atitudes mortais, cometeu 3 pecados mortais e as consequências foram desagradáveis. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. Pense nisso, guarde o teu coração e viva para Deus. Não deixa que o passado estrague o seu presente e azede o seu futuro. Um abraço do pastor Célio. Tenha um bom dia.